de Jesus em João, capítulo 17, versículos 20 e 21. As suas últimas palavras com o Pai foi pedir: Pai, eu oro não somente por eles, pelos discípulos ou por estes, mas por todos que venham te aceitar pela palavra, para que eles sejam um como eu sou um em ti. Então, a partir daqui, o Espírito junta quem desistiu, volta. Quem estava querendo desistir, não desiste mais. Então, a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar, e o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, vejam o que acontece em Jerusalém. O barulho, o inesperado, os milagres, a voz começa a soar dentro de Jerusalém. Porém, adverte as autoridades. Por quê? Porque aqueles que eles fizeram com Teudas e com Judas dissiparam, morreram e a obra acabou. Agora não. Eles diziam que Jesus morreu, mas Jerusalém é impactada pelo poder do Espírito Santo. E o pior, o Espírito Santo vai usar os analfabetos na linguagem crua e nua, falando concernente à lei. Ele vai usar os ignorantes, que na ótica do judaísmo, na ótica da jurisdição, não tinha probabilidade de continuar aquela obra. Quando o Espírito Santo desce, tudo parecia que ia dar errado, parecia que não ia dar certo, porque de um lado estava o judaísmo tinha um apoio político de Roma, o judaísmo tinha o apoio jurídico, que era o Sinédrio. Agora do outro lado, cerca de 120 ignorantes, sem dinheiro, sem apoio e sem estrutura. Então agora Jesus vai usar pelo poder do Espírito Santo e vai sacudir aquela geração, a geração dos apóstolos. Eles agora não desistiam por nada. Pela pregação do Evangelho, cheios do poder de Deus, eles começam a enfrentar as adversidades. Então a primeira adversidade é a religião do judaísmo. Bate pesado para pará-los, para fazê-los desistir daquela chama e daquele propósito, mas não consegue. Primeiro o que eles fazem é ameaçá-los, mas a ameaça não desestimula. Segundo o que eles fazem é prendê-los, mas as prisões não os continham. E os anjos abriam as grades e eles continuavam pregando este evangelho. Terceiro ponto, vamos decapitar. Matavam, mas quanto matava, mais o número de crentes crescia, e o evangelho de Cristo não parava. Então eles vão usar o contexto da jurisdição, e a jurisdição também não resolve. Vejam que quando eles estão reunidos, juridicamente falando, para calar Pedro e João, levanta-se Gamaliel, o homem respeitado, dizendo: vejam o que vocês vão fazer a estes homens, porque o que aconteceu com Teudas e com Judas é real, mas agora é diferente. É melhor vocês deixá-los ir em paz, porque se esta obra for de homem, vai acabar, mas se for de Deus, vocês não vão conseguir parar este evangelho. Vejam que eles não conseguem. Então eles tentam de novo usar o poder da formação acadêmica. Eles vão tentar coagir, desestimular os irmãos por meio do intelectual neste primeiro século. Então eles vão usar a sua melhor aposta, o melhor aluno, o melhor jovem, o ícone da educação religiosa, o melhor da lei, para, pelo conhecimento da letra, calar, parar a chama do evangelho. Aí nomeia o jovem Saulo de Tarso para parar aquele povo, e ele entra arrebentando, ele entra pregando fama. Quando ele está no ápice da fama, que tinha tudo
tudo para ele calar os cristãos. Aí o evangelho chega em Damasco, e quando chega em Damasco, ele é apoiado pelo judaísmo, pelo sacerdócio, pela jurisdição. Ele vai ameaçando matar os crentes caso não desistissem. Então é quando vai chegando em Damasco, a Bíblia diz que perto ou ao meio-dia desce uma luz do céu. O interessante é que a ciência diz que meio-dia o sol ele abre a sua coroa, e é o seu calor, a sua glória maior é exposta, quase 2 milhões de graus Celsius de glória. Mas veja que o próprio Paulo diz que ao meio-dia desce do céu uma luz que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia, e quando ele é atacado pela luz, ele cai e já se levanta crente, jejuando e adorando este Jesus. Então, em todos os aspectos, esta geração não desistia. Esta geração continuava pregando, anunciando o evangelho daquele que os tirou das trevas para a luz. Então, o evangelho vem pela perseguição de Estevão. Eles são dispersos. Então, agora, o evangelho chega na região de Antioquia ou Turquia, nos 5 pontos da Ásia Menor. Quando o evangelho chega em Antioquia, o negócio vai pegar fogo, porque Atos dos Apóstolos diz que o evangelho chega com um poder tão grande que a notícia chega em Jerusalém, e os apóstolos nomeiam Barnabé para ser pastor à cidade de Antioquia, porque o evangelho estava de uma forma incontrolável pelo poder de Deus. Então, quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê que o trabalho era grande. Então, pelo poder do Espírito Santo, ele vai buscar Paulo em Tarso, e agora eles vão protagonizar um grande avivamento na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, agora, ela vai viver aquela geração, o poder deste evangelho. A história diz que o poder do evangelho era tamanho que aquela geração impactou o Império Romano, porque em Antioquia, agora, o evangelho era bem notório, e eles pregavam com ousadia, a ponto que o imperador deu ordem ao governador de Antioquia para prender aqueles que estavam propagando este evangelho. A história do cristianismo diz que o governador de Antioquia começou a prender aqueles irmãos, porém eles não desistiam. Agora piorou, porque agora tinha Pentecoste na rua e Pentecoste na prisão. Eles ganhavam a crente fora e ganhavam a crente dentro. Aí o governador recebeu uma ordem do imperador: já que não pode parar com a prisão, pode matar. Ele começa a matar, mas a história diz que quando ele matava 2, já tinha 4 para substituir os que morriam. Quando ele matava 4, já tinha 8 naquela geração para propagar o evangelho de Jesus e ser cheio de Deus. Então eles mandam uma ordem para Antioquia, direto de Roma: ou você apaga com isso, ou vou destituir você do cargo. E a réplica foi: imperador, eu não sei o que é que esse povo tem. Quando eu mato 2, já tem 4 no lugar, e não dá para parar este evangelho, esta chama que eles têm. Aquela geração continuou pregando este evangelho de poder e não desistia. Então, 62 anos, no primeiro século, a 64, veja que aqui vai estourar a perseguição por parte do império. Eu falei da religião, eu falei da jurisdição e eu falei do poder acadêmico. 62 a 64 anos depois de Cristo é quando possivelmente nos registros Pedro escreve aos 5 pontos da Ásia Menor, ou
seja, Antioquia. Para quê? Para motivar estes irmãos a não desistir. Por quê? Porque estava elaborada uma grande perseguição. Primeiro, por conta dos impostos. Por quê? Porque os de Antioquia, os não crentes, os judeus, procuravam os crentes, procurando saber deles aonde estavam a fé, como eles podiam explicar. Aí Pedro vai estimular os irmãos a não ser crente só de palavras, mas Pedro vai estimular os irmãos ao comportamento, a ver como andava diante dos cristãos. Ele diz: irmãos, vocês não podem desistir, porque vocês são diferentes. Ou seja, veja que ele vai ao ápice. Ele diz: o valor de vocês é incomparável, porque vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas vocês foram comprados, redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Então, vedes como andais, deis testemunho, porque não vai ser com as palavras, mas sim com o comportamento que vocês vão dar resposta a quem não crê, para que eles creiam. Então, ele agora sabe que agora vai despontar, por volta dos 64 anos depois de Cristo, o incêndio de Roma. O incêndio de Roma, que segundo a história, foi provocado pelo imperador Nero. Para quê? Para perseguir os cristãos. E como Roma era detentora de todo o domínio, então a perseguição seria incontrolável. Então, quando ele escreve esta carta, ele escreve também para estimular os irmãos a continuar firme. A história diz que quando Nero incendeia Roma, o massacre foi tão grande, e coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Então agora todo mundo da sua época se volta contra os cristãos. Ser crente já não era privilégio, ser crente era pôr a vida em perigo. Então diz a história que Nero, culpando os cristãos, ele no primeiro século da era, ele vai arrebentar, ele manda queimar os cristãos vivos, ele manda dilacerar pelos animais, procura aonde havia cristãos para eliminar, para acabar com esta raça, para acabar com este povo. Então diz a história que esta geração do primeiro século vai ser massacrada. Ele queimou tanta gente que diz a história que faltou lenha para queimar cristãos. Então ele manda pendurar nos postos e não podia parar de queimar, simplesmente por ser seguidor de Cristo e propagar a mensagem do Evangelho. Porém, a Bíblia diz que Nero não conseguiu sobrepor e o Evangelho não pôde parar. Os terceiros séculos, os 3 primeiros séculos da era cristã, foi debaixo de agonia, foi debaixo de prova, aonde sabiam que tinham cristãos, eles dilaceravam cidades inteiras. Os cristãos eram expulsos do exército, os cristãos não podiam habitar onde queriam, eram devastados da face da terra, mas o Evangelho prevalecia. Vem o 4º ao 5º século, então agora o Constantino com Helena constitui o cristianismo, a religião principal do Império Romano. Agora era a hora da igreja tirar o atraso, era a hora de ganhar o mundo para Jesus. Mas aí vem a corrupção interna, e os próprios representantes do Evangelho se corrompem por questão financeira, ética e particular. Porém, os verdadeiros anunciadores, a verdadeira geração que renuncia ao errado, não se dobrava. Os verdadeiros cristãos não se inclinavam. Então eles continuavam pregando o Evangelho. E agora vem os dogmas. Os dogmas não se discute, dogma se obedece. Então a religião do império denomina que quem não obedecer os dogmas vai ser
vai ser dilacerado, ou desiste, ou vai ser pego. Então é quando agora eles começam a perseguição contra aquela geração de adoradores. Diz a história do cristianismo que muitas moças que professavam este evangelho, elas eram pegas pelos algozes, representantes da religião, e eles ameaçavam para elas desistir e roubar a fé e a chama do Pentecoste do coração delas. Mas elas não desistiam, elas gritavam que não dava mais para desistir. Eles pegavam alicates, apetrechos de mutilar e colocavam no seio delas, começavam a apertar e o seio começava a estourar. O outro gritava de um lado: ou vocês desistem, ou a gente arranca os seios de vocês. Elas cheias de Deus gritavam: vocês arrancam os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar mais, e a gente não pode parar. Pegava a juventude, os jovens eram pegos pelo poder da fúria e eram postos deitados em balcões, os seus braços presos em correntes e os seus pés amarrados em correntes e engrenagens. Eles rodavam para um lado, o outro rodava para o outro e ia esticando, quebrava a clavícula, deslocava joelhos, e eles gritando: ou vocês desistem, ou a gente vai quebrar vocês todinho. Eles gritavam no meio da dor: vocês vão quebrar os nossos ossos, mas a chama que está dentro de nós, a gente não vai abrir mão, a gente não vai desistir. A geração do século IV por diante era uma geração que não desiste. Então o que é que faz para parar este povo? O que é que faz para apagar esta chama? Século XIII, depois de muita investida, vamos tirar a Bíblia de circulação. 1229. Só quem pode ler a Bíblia é o alto clero, porque pela Bíblia os leigos, os ignorantes estão conhecendo a salvação. Então a Bíblia é tirada de circulação e os leigos, os ignorantes, os pobres não podem mais conhecer e receber este poder. Aí Deus vai na região da Boêmia e levanta um monge chamado John Hus, o Ganso. Então ele começa a escrever literatura para aquela geração, literatura bíblica. O alto clero percebeu, descobriu, o prende e o pede para se retratar. Ele não se retrata, continua escrevendo. Então sentenciam ele à morte, a morrer queimado com as suas literaturas. Então as literaturas vêm, ele é queimado, mas a história diz que enquanto o fogo queimava, ele gritava com a voz alta e audível: vocês estão calando um ganso, mas vocês não vão poder parar os cisnes que Deus vai levantar para esta obra continuar. Uma geração vai e a outra vem. Ela é século XVI, 1545. Eles não conseguiram até aqui pagar a chama e parar o poder da mensagem do Evangelho. Uma geração vinha, a outra ia, a outra chegava. Então criaram o fogo do purgatório, um lugar intermediário para eliminar o poder do sangue de Cristo, da graça e da glória. E saíam propagando: você tem parente morto? Tenho. Então a alma dele está num lugar intermediário entre o céu e o inferno. Se ele foi bom aqui, mas não tão bom de entrar no céu, a alma está lá. E se ele foi ruim, mas não tão ruim a ponto de ir para o inferno, a alma está lá. E mediante um pagamento aqui, a alma já entra no céu purificada. E vão querendo abafar a mensagem do Evangelho. Aí Deus levanta Martim Lutero, propagando do meio deles que é pela fé
que o justo acredita e vive pela fé, conforme está escrito. E a mensagem do Evangelho continuou sendo pregada. Não conseguiram parar. Veio o século XVIII, 1700. Aí agora vão usar o quê? O intelecto. Já que não conseguiram calar as gerações, agora aparece o iluminismo. O ícone do iluminismo, Rudolf Bultmann, um filósofo crânio respeitado. Ele agora vai incutir na mente daquela geração que Deus não interferia na história do homem. Ele vai tentar tirar a veracidade da Bíblia. Ele vai tirar a veracidade do nosso credo. Ele vai tirar a veracidade dos milagres. E vai colocar o homem no centro de tudo. Ele propaga que Jesus não estava vivo. Ele impregna aquela geração dizendo que Jesus continuava morto. A última razão de nós pregarmos que Jesus estava vivo era porque o poder da pregação. Porque quanto mais se pregava que ele estava vivo, se tornava uma verdade. Então ele dizia isso, que o Espírito de Deus não interferia entre Deus e o ser humano. Então Jesus continuava morto, como qualquer ser humano, tinha morrido. Mas só que ele não tinha noção do que estava dizendo. Ele vai ganhando terreno, ele vai ganhando espaço, e a igreja quase perde o poder pentecostal. O iluminismo predomina, a propagação dele vai ganhando terreno, mas ele quebra a cara, porque se fosse hoje, ele estava propagando que Jesus era igual a um famoso aí que morre, e os seus fãs acreditam que eles estão vivos. É a mesma coisa de um famoso da Fórmula 1, ou do rock, ou do gospel, da música popular brasileira morre, e os fãs dizem que ele ainda está vivo. Ou seja, lá na América, eu tive o resto de Elvis, o resto também do famoso Jackson. Lá na Inglaterra, o resto de Lennon e de muitos componentes dos Beatles. São Paulo, os restos mortais de Ayrton Senna. Em março, eu fui em Jerusalém e eu entrei com o guia judeu. Eu quero ver o que ficou para que eu pare de pregar que Jesus não está vivo. Eu entrei, vasculhei o sepulcro e não tinha nada aqui jaz, não tinha lápide, não tinha nome, está limpo. Ele disse, só ficou uma coisa, mas não provando que ele está morto, pelo contrário, que ele está vivo. Aí me trouxe para fora e disse, olha para o Gólgota. Quando eu olhei, a montanha toda rachada há 2000 anos, e o que foi isso? Foi o terremoto. A montanha nunca mais se emendou. Ele está vivo, ele está vivo, ele continua vivo. Diga para quem está ao seu lado, ele está vivo. Porque você não veio aqui para ouvir um nego pregar. Você veio aqui porque você sabe que esses famosos não apresentam-se mais, não aparece nem live. Mas o nosso Jesus é um século 21. Ele ainda batiza, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda é o mesmo. Diga, chauffeur, ele live, I play I chashay right now. He be on here again.
Eu sou o mesmo e eu não mudo, diz o Senhor. A minha glória está invadindo esta casa. E eu estou derramando um avivamento tal nestes últimos dias. A minha unção está invadindo vidas, porque eu não mudo, assim diz o Senhor. Recebam a apoteose da minha glória agora. Trezentos anos. Do século 17 ao início do século 20. Tinha igreja que não parecia mais pentecostal. O iluminismo prevaleceu. Em 1904, no país de Gales, continente europeu, um jovem de 13 anos, um adolescente, procura o pastor e diz: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para incendiar a minha nação. O pastor disse: vai orar, filho, e pede a Deus. Evan Robert, aquele adolescente, foi orar todo dia pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para incendiar a sua geração. 13 anos de oração. Quando ele completa 26 anos, o Espírito Santo o enche. E ele começa a anunciar as maravilhas daquele que o tirou das trevas para a luz. A história diz que os cultos eram tão poderosos que só tinha hora para começar. Ninguém sabia a hora que ia terminar. Jesus salvava, batizava. E a Europa foi tomada por um poder tão grande que em um ano quase 100 mil pessoas aceitaram a Jesus, além das multidões que eram batizadas no Espírito Santo. Porque um adolescente resolveu ser cheio do Espírito Santo e incendiar a sua geração. Tinha pregadores que, na ótica da intelectualidade, os seus sermões não dava nem para se ouvir, de tão simples que eram. Mas quando eles iam pregar, enchiam as praças de espectadores. E os doutores não entendiam como uma pessoa tão simples atraía tanta multidão. E iam perguntar. E a resposta era: eu primeiro toco fogo em mim, e depois eu vou incendiar os outros. Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu vou sair desse congresso pegando fogo, e eu vou te incendiar. Eu vou incendiar a minha rua. Cascavel que me aguarde, porque eu vou incendiar Cascavel pelo poder da mensagem de Deus. Ele incendiou a sua geração. 1906, século 20,
Um jovem solteiro, no meio da Revolução Industrial, América do Norte, racismo puro. Um negro jovem vai pregar em Los Angeles acerca do poder pentecostal. Ele prega a primeira noite, é refutado. Quando ele volta para o segundo dia, a igreja está fechada. Jogam ele na calçada. Um irmão o acolhe e o leva para a sua casa. E ele põe no propósito fazer orações cotidianas para Deus incendiar a América do Norte na sua geração. Depois de alguns dias, ele se torna noivo e a noiva é batizada no Espírito Santo. Jesus o incendeia com o poder do Espírito Santo. E ele agora vai pregar o Evangelho em caixa de sapato como púlpito. A Bíblia, a história mostra que Simon prega um Evangelho tão poderoso que aonde ele pregava, as pessoas que passavam por perto aceitavam Jesus e já eram batizadas no Espírito Santo. Forma um grupo de oração. E qual era o propósito? Avivar aquela geração. Fizeram um propósito de entrar em oração e só sair do sótão do quarto quando Jesus derramasse o poder pleno. A história diz que Jesus, depois de uns dias de oração, derrama um poder tão grande que eles pulavam tanto em cima que o sótão cai e eles caem no primeiro piso falando línguas estranhas. O barulho de glória de línguas estranhas atraía tanta gente que quem passava na rua já era crente. Jesus batizava, queimava, curava e ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Década de 40, 1940. Um grupo de jovens norte-americanos foram fazer uma excursão na Inglaterra. Professor James pegou um grupo de adolescentes seminaristas e os levou para conhecer a história do ícone John Wesley. Chegaram na Inglaterra, saíram do avião, pegaram o ônibus. Visitaram muitos lugares. Tive o privilégio de estar lá também. E entraram na casa de John Wesley. Então, depois de todas as visitas, chegaram na escrivania, onde ainda hoje, ou seja, até este ano, estava lá, não sei se ainda está, a cadeirinha que Wesley orava. Visitaram tudo. Quando termina a visita, era hora de voltar. E voltam para o ônibus. Quando chegam no ônibus que faz a contagem, faltava um jovem, um adolescente. E quando contam, vão ter que procurar. E aonde vão procurar? Procuram em todos os lugares e não encontram. Aí lembram da casa de Wesley e voltam. Quando o professor James entra na escrivania com um grupo de jovens, tinha um adolescente em lágrimas gritando: Senhor, Tu usaste John Wesley para incendiar a sua geração. Eu estou aqui. Faz de novo. Me usa para fazer de novo. O professor James bota a mão na cabeça e diz: Billy Graham, vamos embora, filho. Já é hora de ir embora. Século 20. Nós somos fruto de uma geração que não tiveram o privilégio que a gente tem. Nós somos frutos de uma geração que era apedrejada. Uma geração que os filhos não podiam estudar em escola pública porque eram crentes. Muitos filhos morriam
E não podiam levar ao cemitério público porque era filho de crente. Somos frutos de uma geração que levava tomate podre no rosto, levava urina podre na cara, entrava para cultuar, não tinha porcelanato, não tinha microfone sem fio, quando muito tinha era telha de zinco, e as pedras choviam. Era o chamado não de gospel, nem de evangélicos. Era uma geração chamada de bodes. Mas eles não desistiam. Cada pedra que caía na igreja era Jesus batizando. Cada tomate podre que eles recebiam, no outro dia tinha 10 pessoas aceitando a Jesus. Eu sou fruto de uma geração que os meus olhos viram muitas pessoas pulando janela para aceitar Jesus. Enquanto o hino 15 da harpa era cantado, eu via muitas pessoas chegar com filhos mortos e sendo levantado. E quem estava pregando não era famoso, não era estrela, não era popstar, era o poder de Deus que estava caindo dentro da igreja. E olha como terminavam os nossos cultos. Hoje a gente tem famoso. Hoje isso é bom, é bonito. Hoje a gente tem doutor, é bom. Hoje a gente tem estrela, é bom. Mas os nossos cultos terminam quase como começou. Mas nesse tempo aqui era carregado no ombro, terminava carregado. O Pentecoste caía e Jesus fazia milagre. Tinha cultos que o pastor dizia: Genival, apaga a luz, senão o povo não vai embora. Quanto mais apagava a luz, o Pentecoste caía. Só tem um jeito: leva para casa no carro de mão. Eu levava de 2, 3 jovens num carro de mão, dava 10 viagens. Hoje é vergonha para muitos falar em línguas estranhas na rua. Mas aqui, era eles nos carros de mão batendo a mão e falando em mistério, e os não crentes correndo atrás incendiados. Eu quero ser crente, eu quero ser crente, no meio da rua. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diz: ei, diga: ei, precisamos voltar ao princípio.